Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a coordenadora da educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero. Rebeca, queria que você explicasse para a gente o que é essa Agenda 2030 da ONU. Sim, a Agência 2030 é uma agenda elaborada no âmbito das Nações Unidas pelos países membros da ONU. Ela tem 17 objetivos que nós chamamos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos, eles trazem várias questões que são importantes no mundo, como, por exemplo, a redução da fome, consumo sustentável, a questão da educação, a melhoria da saúde, entre várias outras questões que são importantes. Esses objetivos foram construídos, acordados, né? Tem que ter um acordo entre os países. Queremos alcançar isso, firmados por eles na Assembleia das Nações Unidas. Eles têm 169 metas a serem cumpridas. O objetivo 4 é o objetivo de educação, né, que é alcançar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade ao longo de toda a vida, isto é, uma educação que traga um componente de formar cidadãos, né, de trazer o pensamento crítico, de fazer com que essas pessoas possam efetivamente, após o período escolar, estar também buscando informações, qualificando a sua vida, qualificando o seu planeta. Então, esse é um ponto bastante importante desse objetivo 4, que é o objetivo que a Unesco, a instituição que eu trabalho, tenta organizar com os países. Esse objetivo 4, como eu já falei, ele tem 7 metas e nós temos que alcançar essas 7 metas até 2030, além de outras 3 metas de implementação também, que é a formação de professores, fornecimento de bolsas de estudo, né? Infraestrutura, porque sem isso também fica difícil você alcançar as metas. E há algo que eu acho que é um consenso, todo mundo sabe disso. Se você não investir em educação, você não tem um futuro, né? Perfeito. Bom para nós. Não tem como, realmente não tem como você conseguir sair da miséria, enfim, estrutural, se você de fato não investir na educação. Exatamente. A educação, ela é ponte para o desenvolvimento dos países. Não tem produtividade, desenvolvimento que não tenha a educação por trás. Sim. Além disso, também ela é base para alcançar todos os direitos humanos. Então, ela tem esses dois lados, tanto do desenvolvimento do país, da produtividade, quanto também dos direitos humanos que os povos possam realmente viver em paz, viver de uma forma sustentável, viver com qualidade, né? Que é o que nosso grande objetivo. Com certeza. E diante disso, quais os principais desafios que nós temos hoje no Brasil? A gente percebe que nos últimos anos, o governo até conseguiu fazer uma inclusão, né? Muitas pessoas que estavam fora da escola hoje estão na escola, ampliou o número de universidades, então você tem pessoas que antes não conseguiam chegar à universidade, a faculdade chega. Mas, em compensação, a gente percebe que a qualidade também deixa muito a desejar. O Brasil tem um problema grande de qualidade da educação, né? Melhorou bastante na inclusão, mas a gente tem que entender a inclusão de uma forma que dê uma efetiva oportunidade de aprendizado para as crianças. Então, não adianta você dar a vaga, trazê-los para dentro da escola e não essas pessoas não aprenderem, né? Você vê, o Brasil hoje, ele tem um percentual grande das crianças que estão dentro da escola e não aprendem. São os analfabetos funcionais, não tem isso também? Exatamente, os analfabetos funcionais. Saiu uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, que faz o índice de analfabetismo funcional, que de cada 10 pessoas, de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais, de brasileiros acima de 15 anos. Então, esse é um dado bastante sério, importante, que nós temos que estar muito atentos. Então, a gente tem um problema de qualidade. A nossa escola, muitas vezes, ela oferta a vaga, ela traz o aluno para dentro da escola, mas ela não consegue fazer com que esse aluno aprenda. Então, tem vários fatores que influenciam isso, inclusive fatores sociais, né, que estão no entorno da escola, violência no entorno da escola, a questão das drogas,
violência doméstica, a falta de qualidade, muitas vezes, de formação de professores, materiais didáticos inadequados. Então, muitas vezes, nós temos vários problemas, né? O Brasil tem melhorado alguns deles, né? Tem buscado melhorar, por exemplo, o próprio currículo. Agora, elaboramos a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, para homogeneizar um pouco quais são as competências que todos os brasileiros devem ter ao final do período formal de educação, né? Em especial da educação fundamental, né? Do ensino fundamental e médio, né? No entanto, a gente ainda tem muita coisa para avançar, porque nós temos, você vê, o Brasil ainda tem escolas que não têm água e luz. Nossa. Então, isso principalmente na área rural, né? Isso se dá mais na área rural, mas isso é um fator muito importante, né? Então, como é que a gente vai ter uma educação de qualidade se a gente ainda tem escola que não tem água e luz? E muitas vezes o gestor, ele não sabe o que buscar. Muitas vezes o gestor, ele vem a Brasília, alguma instituição que pode contribuir, ele pede computador e ele não está observando que suas escolas rurais não têm água e luz, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente também tem que ter formação desses gestores para poder gerir os recursos existentes, né, para poder melhorar as suas escolas, né? Então, a gente tem que ter uma estrutura mínima nas escolas boa, nós temos que ter formação do docente, nós temos que valorizar esse docente. O docente tem 4 áreas que tem que ser trabalhada. A formação inicial, então ele já tem que sair com uma formação boa da universidade e muitas vezes ainda precisamos melhorar essa formação inicial. Depois, uma formação continuada, quando ele chega no trabalho e que ele começa a atuar, ele tem que ter uma formação continuada e também tem que ter um acompanhamento, porque muitas vezes ele sai da universidade sem nenhuma base e entra diretamente numa sala de aula. E as salas de aula hoje não são fáceis, né? Eu costumo dizer que o professor é uma das profissões mais difíceis. Mais difícil. Além de tudo, ele tem que ter uma boa carreira e um bom salário. Então, esses 4 componentes são essenciais na questão do docente e nós precisamos melhorar praticamente todos eles, desde a formação inicial. E uma cultura de valorização do professor também, E uma cultura de valorização, porque hoje você vê na nossa sociedade brasileira, o professor é muito pouco valorizado, né? Os jovens mesmo não querem seguir mais a carreira de professor. Além de ser desrespeitado na sala de aula. São desrespeitados na sala de aula, muitas vezes sofrem agressões, né? Não sabem como lidar com situações também, muitas vezes, de conflito, né? Então, eles têm que ter uma formação em resolução de conflito, porque o nosso ambiente escolar hoje, ele pede essa formação. Você vê países onde a gente tem uma educação de qualidade, onde tem um desenvolvimento por conta da educação, o professor sempre é muito valorizado, né? Então, nós temos que observar isso e temos que mudar um pouquinho. Eu acho que o Brasil já está acordando para essa questão, eu espero que acorde logo. Eu também. E olha, você também pode participar do nosso programa, mandar sua sugestão de entrevista, nosso telefone 99976-9204. E agora nós vamos para mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você.